Olá pessoal, aqui é Claudiane Gomes, eu sou terapeuta energética e hoje vamos dedicar um pouquinho do nosso tempo para falarmos sobre relacionamentos tóxicos. Do ponto de vista energético, por que que isso acontece e como isso manifesta na nossa vida, o que podemos fazer para sintonizar com relacionamentos saudáveis, sintonizar com relacionamentos prósperos, sintonizar com relacionamentos harmoniosos. Então, quem aí não conhece ou é a famosa pessoa do dedo podre? Entre 10, escolhe o pior para se relacionar. Entre 10, escolhe o que vai maltratar. Entre 10, escolhe o que vai ofender, o que vai humilhar, o que vai fazer, de certa forma, anular, né? Subjugar aí o teu lugar de mulher ou de homem, tá? Homens também passam por essas mesmas experiências porque somos todos seres humanos e vivemos as mesmas experiências. Então, tanto homem quanto mulher, mas especialmente as mulheres, tá? O meu foco aqui é nas mulheres. Então, quem não passou por uma experiência de uma vez, duas vezes vivendo aquele relacionamento ruim, não entender por quê cai naquele mesmo lugar e entender, já passei, né? Já compreendi, eu não quero esse tipo de relacionamento pra mim porque me faz mal. Isso me abala emocionalmente, mas ainda assim eu caio nesse lugar e eu acabo voltando para essa pessoa ou para esse tipo de pessoa que tem esse mesmo traço de caráter. Então, qual que é a origem desse processo, né, de relacionamentos tóxicos? A origem tá lá, geralmente, na primeira infância, porque na primeira infância é onde acontecem as experiências que a gente começa, né, a caminhar pela vida, vamos colocar assim. Então, na infância, nós fizemos as nossas primeiras experiências de limites. E é no limite que chamamos de trauma. Você chega no limite e você não consegue ultrapassar aquele limite, então denominamos como trauma. Então, na infância, você passa por uma experiência traumática. E aquilo gera um bloco de energia. Então, vamos pegar aqui o caso do abandono e da rejeição, por exemplo. Uma pessoa que vive determinada experiência na infância, seja a separação dos pais, seja o falecimento, seja alguém, né, na substituição do pai, alguém mais próximo ali que faça o seu papel, né, de pai ou de mãe na vida daquela criança, e ela passa por uma experiência traumática de abandono ou de rejeição. Independente da situação, ela interpreta aquilo como abandono ou rejeição. Cada um vai interpretar de um jeito. Cada criança interpreta a situação de um jeito. Bom, vamos pegar aqui a questão do abandono. Ela chegou no limite e sentiu abandonada pelos pais ou por responsáveis. Dentro de si, no seu inconsciente, ela pensou o abandono, sentiu o abandono, ou o inverso, sentiu o abandono e pensa no abandono, ela gera um bloco de energia e essa massa ela passa a existir no seu campo, é como se fosse um pedaço seu, um pedaço invisível. Então ela vai crescendo e esquece dessa experiência traumática, porque isso vai para o inconsciente. Tudo aquilo que nos causa dor é como se a gente colocasse numa gaveta e nunca mais quer ter acesso mentalmente, de forma consciente. Então a gente passou por uma coisa bem traumática, bem dolorosa, para nos guardar. Isso vai para o inconsciente. O inconsciente é o lugar onde a gente não consegue acessar, onde estão nossas profundezas, onde está aquilo que nos dói. Então essa experiência traumática fica lá guardadinha no inconsciente. Significa que ela não existe? Não. Significa que ela não vai me causar dor? Não. Pelo contrário, vai causar dor. E a pessoa passa a viver e sem compreender por que está sofrendo, sem compreender por que aquilo está doendo. Quando no fundo é uma experiência lá de trás que ela sequer lembrava. Então, voltando à questão do abandono. Então, passou por uma experiência traumática de abandono. Gerou uma massa, um bloco energético. Isso passa a vibrar no teu campo. Isso tem uma energia, isso vibra. E essa energia de abandono faz com que você sintonize, é como se fosse um rádio, sintonizou com uma frequência igual. Então, a pessoa que passou a experiência do abandono, ela vai sintonizar com situações ou pessoas que façam
inconscientemente ela não sabe desse movimento até ela ter o conhecimento, por isso é muito importante o autoconhecimento. Então ela sintoniza com pessoas da mesma frequência para viver aquela situação, aquela experiência do abandono. Porque ela gosta? Não, óbvio, ninguém gosta de ser abandonado, ninguém quer sentir dor. Mas no nível inconsciente, energeticamente está acontecendo. A energia não é boa, não é ruim, é só uma energia. E aquela massa, ela precisa ser alimentada, porque ela passa a ter vida a nível energético, tá? Então, ela passa a ter vida e ela precisa ser alimentada da mesma energia. Então, eu não consigo pegar a energia do abandono e falar, eu vou te alimentar com essa outra energia da completude, do preenchimento. Não, ela precisa de energia igual, na mesma frequência. Então, a pessoa inconscientemente se coloca em situações, pessoas, para alimentar aquela energia do abandono que está vibrando no seu campo. E aí, para onde ela vai? Aonde chega nos relacionamentos. Então, o dedo podre, na verdade, o que ele tem aí é uma experiência traumática na infância, que ela não tem consciência e precisa alimentar essa mesma energia, dessa mesma frequência, que, de certa forma, causa dor, causa sofrimento e ela não entende porque está assim. Então, quando a pessoa fala, eu não quero mais esse relacionamento, eu não quero mais essa pessoa porque ela me faz mal, isso é como se viesse com os dois pés no peito, assim, e você, quando você se depara, você está de novo naquele relacionamento. Você está de novo com aquele homem que te agride, com aquele homem que te maltrata. Por quê? É consciente? Você quer apanhar? Você quer sofrer? Lógico que não. Só que a energia, ela fala mais forte e você não controla. Então, é por isso que muitas pessoas estão dentro de relacionamentos tóxicos e é muito difícil de sair. Porque a nível mental, ela quer sair. Só que aí, a nível energético, ela não tem controle. Aquilo prende, é mais forte que ela. Então, qual que é a saída ou a chave para resolver essa questão? É o ganho de consciência, transmutar essa energia que tem aí de abandono numa outra frequência. Como? Ganhando conhecimento, uma delas, não só, mas nos trabalhos que envolve as terapias energéticas e espirituais, que é o que eu faço hoje. Então, assim, não adianta só você ganhar consciência. Bom, eu não quero mais esse tipo de relacionamento. Bom, eu não quero mais esse homem que me maltrata, seja verbalmente, seja fisicamente. Entendi. Só que eu não consigo sair. O que acontece com essa pessoa? Ela fica frustrada, porque ela entendeu com a cabeça que aquele relacionamento não é bom. Porque também, às vezes, tem pessoas que passam anos para entender com a cabeça que aquilo não faz bem. Então, uma vez entendido com a cabeça que aquilo não te faz bem, para você sair é um outro processo. Porque se não mexer nas bases energéticas, se não mexer nas bases espirituais, não consegue sair. Essa pessoa precisa estar com muita vontade de sair desse relacionamento, mas ainda assim, sozinha, é um caminho, não vou dizer impossível, porque nada é impossível, mas é um caminho bastante desafiador. E aí as terapias energéticas e espirituais, elas entram para ajudar, porque você já entendeu com a cabeça. Agora nós vamos trabalhar em outras bases mais sutis para desfazer esses blocos energéticos, para desfazer essas massas, e aí você emitir uma nova vibração e atrair relacionamentos saudáveis para você. Porque tudo é energia, gente. Então, assim, tudo, absolutamente tudo é energia. Então, se eu tenho uma frequência do abandono, eu tenho uma falta. Se eu tenho essa falta, ela reverbera em todas as áreas da minha vida. Eu estou vibrando na falta. Vibrando na falta, não tenho bons relacionamentos, não tenho dinheiro, não tenho prosperidade, muitas vezes não tenho saúde. Tudo, absolutamente tudo é energia. Então, quando eu mudo a minha frequência, com o ganho de consciência e com os trabalhos energéticos e espirituais, eu mudo e transformo a minha vida para melhor. E aí eu vivo na abundância, aí eu vivo na prosperidade. Compreende? Então, assim, é um trabalho de formiguinha, é um processo de autoconhecimento que requer vontade, que requer dedicação. Mas é um caminho possível. Por que eu sei disso?
Porque em algum momento eu passei por essa experiência de estar num relacionamento tóxico e entender que aquilo não servia mais para mim, mas não conseguia sair. Toda vez que eu tentava sair, eu voltava para o mesmo lugar. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Não é possível, né? Eu preciso investigar, eu preciso entender o que é mais necessário eu fazer para eu sair disso. E aí é todo um trabalho, como eu disse, de, né, trabalhar nessas bases mais sutis, trabalhar o amor próprio. E aí muitas das vezes a gente entra em camadas muito profundas que tem relação com a nossa ancestralidade, que tem relação muitas vezes em camadas ainda muito profundas com acordos e contratos espirituais. Então, às vezes, a pessoa está repetindo um padrão que é da família. Por honrar as mulheres da família, ela repete um padrão de relacionamento. Sendo aquela mulher que é subjugada pelo marido, sendo aquela mulher submissa, sendo aquela mulher que é dentro de casa e nada pode. Ou às vezes sendo a amante, ou às vezes sendo a mulher que apanha. Por quê? As que vieram antes viveram essa experiência. E por honrar essas mulheres, honrar essa ancestralidade, eu repito esse padrão. Acontece com todo mundo? Não, gente. Cada ser tem sua individualidade e seu processo. Então, quando eu falar, não peguem como verdade absoluta e tragam para sua vida. Veja o que ressoa e o que não ressoa, o que faz sentido e o que não faz sentido, observa. Então, faça o exercício de se observar. Bom, como que é meus relacionamentos? Eles são bons, são saudáveis? Qual que é o padrão dos homens ou das mulheres que eu costumo me envolver afetivamente? São pessoas tranquilas, são pessoas agressivas, são pessoas ciumentas? Fique atento, a gente vai percebendo os sinais. Trazer consciência, trazer tudo isso para o consciente deixa de ter força. Então, é fácil se livrar de um relacionamento tóxico? Não, de forma alguma, é difícil pra caramba. É trabalho, é muito trabalho, é dedicação. Porque requer isso, requer autoconhecimento, requer o valor, reconhecimento do valor. Entende? Então, estar num relacionamento tóxico que também está indicando a falta de amor próprio, a falta do valor, o reconhecimento de si. Muitas vezes a mulher ela se anula para se caber dentro de um relacionamento por conta de um ideal que é só uma coisa da cabeça. Entende? Então, ela acha que ter uma família é uma coisa fundamental, porque disseram para ela. Às vezes ela nem tem isso como verdade dentro de si, mas disseram que é bom ter uma família, casar e ter filhos e viver ali felizes para sempre, como no conto de fadas. Em nome dessa família ideal que pintaram por aí, ela se submete a esse relacionamento em prol dessa família que você tem que ver o que é bom para você, o que faz sentido para você, não o que disseram que é bom, entende? E aí, como que eu vou saber isso? Quando eu faço o exercício de olhar para dentro, de olhar para aquilo que eu quero. Então, por isso que praticamente em todos os meus vídeos eu falo da questão de olhar para dentro, de olhar para a essência, o que de fato faz sentido, o que não faz sentido, o que eu posso mudar, porque tem coisas também que eu não posso mudar, que eu tenho que passar pela experiência. É através da experiência que eu modifico o meu ser, a minha vida, é que eu me modifico e evoluo. Sem passar pela experiência, não dá para crescer. Uma coisa é saber na teoria, uma coisa é saber lendo, outra coisa é saber na prática, viver aquilo. É bem diferente. Então, eu lia e entendia tudo com a cabeça. Mas na prática fazia tudo o contrário. Porque eu não tinha consciência dessas questões energéticas que tem por detrás disso. Então, é por isso que eu vim aqui para partilhar isso com você, porque em um momento foi fundamental para eu virar uma chave na minha vida. Então, você que está aí me escutando pode também virar essa chave na sua vida, se assim você quiser. Só depende de você. E é fácil? Nada é fácil, mas é possível. Se eu conseguir virar essa chave, ter uma outra compreensão e ver o que de fato para mim era bom e o que não era, também é possível com você fazer a mesma coisa.
Então, por hoje, muito obrigada pelo seu tempo, sua dedicação em me escutar. E vai seguir no canal, fez sentido para você, compartilha com outras pessoas que de repente está passando por essa experiência, mas não despertou para essa consciência aí. Então, nós estamos no movimento de despertar de consciência. Seja você, né, um divulgador desse despertar e desperte também a sua própria consciência nesse movimento de evolução e crescente para um ser humano melhor. Um beijo no coração de vocês.